Prontos para mais um episódio da TV Rally? A gente segue hoje falando mais um pouco sobre plantio direto. E para isso a gente vai mostrar para vocês a metodologia de campo do Rally, de como que a gente faz a avaliação da situação atual de plantio direto em cada uma das lavouras. E no episódio de hoje vamos ter também um quadro com o André de Nadai, da Ímpar Consultoria, falando de manejo de plantas de cobertura. Então não saia daí que logo mais a gente começa. O Rally da Safra já avalia a condição do plantio direto no Brasil desde 2006, lá no comecinho do Rally da Safra. E desde então a gente vem tentando entender como que evoluiu o percentual de adoção do plantio direto e qual que é o manejo utilizado hoje pelos produtores. E quem vai explicar essa metodologia para vocês é o Bruno Fardim, que gravou um vídeo para a gente diretamente lá do campo. A prática do plantio direto começou a ser implementada no Brasil na década de 70. E de lá para cá, muita coisa mudou no campo. Hoje, quando olhamos dados do Rally da Safra, vemos que aproximadamente 93% das lavouras brasileiras fazem o uso dessa técnica no campo. As informações que avaliamos no Rally da Safra em relação ao plantio direto refere-se principalmente em relação ao tipo de cobertura vegetal morta que está sobre o solo e o percentual de área coberta por essa cobertura. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa avaliação na prática. Para a coleta da informação no campo, a gente precisa estender uma trena transversalmente entre duas linhas de plantio com um ângulo de 45 graus. Então, cada 10 centímetros vai representar uma seção. Então, teremos 10 seções. Cada uma seção é o percentual de 10% com ou sem cobertura vegetal. Aqui nós observamos que do centímetro 1 ao centímetro 60, a gente tem uma boa palhada aqui no solo. Do centímetro 60 ao 70, a gente não tem palhada. E a partir do 70 ao 100, a gente tem palhada novamente. Então, a gente consegue concluir que 90% desse solo está coberto com palhada, o que é muito acima da média das lavouras brasileiras pelos dados do próprio Rally da Safra, que é em torno de 50% de cobertura no solo. Então esse solo aqui, ele tem uma boa palhada. E outra forma que a gente faz é identificar qual tipo de palhada existente. Nesse solo, a gente tem tanto a palhada do milho, tanto a palhada de braquiária. Provavelmente, o último cultivo que foi feito aqui foi um milho em consórcio com braquiária. Por fim, gostaria de destacar algumas vantagens do plantio direto. Dentre elas, se destacam as melhorias nas qualidades químicas, físicas e biológicas do solo, o controle da erosão, a manutenção da temperatura do solo, diminuição da evaporação da água do solo e também o controle da erosão. Vamos dar uma olhadinha então nos dados que o Rally da Safra coletou ao longo dos últimos anos e para isso a gente separou aqui algumas informações para vocês. Quando a gente olha os dados desde 2006, que foi quando o Rally começou a fazer o levantamento sobre plantio direto, a gente identificou uma evolução muito consistente na adoção do plantio direto. Em 2006, 72% das lavouras amostradas realizavam plantio direto. Isso evoluiu para 85% em 2011, 90% em 2015 e agora na safra 2019-20 a gente identificou que 93% das lavouras amostradas utilizavam o sistema de plantio direto. E olha só que bacana quando a gente regionaliza esses dados. Na safra 19-20, no Centro-Oeste, a região Centro-Oeste, nós realizamos 670 avaliações em lavouras, das quais 94% adotavam o sistema de plantio direto. E quando a gente olha a planta de cobertura predominante na região Centro-Oeste, disparado, o milho é a cultura predominante, que na verdade está vindo como sucessão da soja. Plantou soja, colheu soja, já está plantando milho e depois, quando a gente avalia de novo as lavouras, é a planta de cobertura que a gente identifica com maior presença. Seguido aí do algodão, com 11% e outros 14%, podemos incluir aqui braquiária, milhetro, entre outros que aparecem muito no Centro-Oeste. E o percentual médio de cobertura nessas lavouras que a gente conseguiu identificar no Centro-Oeste foi de 53%. E olha só que bacana quando a gente compara com os dados do Sul.
Safra 19/20, região sul, fizemos 429 amostras, das quais 94% realizava o plantio direto, ou seja, o mesmo percentual do Centro-Oeste, o que mostra que esse sistema está bastante difundido no Brasil, com adoção aí muito parecida entre essas regiões. O que muda são as plantas de cobertura, né? No sul, utilizando plantas aí muito mais de inverno, como é a questão da aveia com 37%, trigo 30%, seguido de outras culturas aqui com mais 33%. E outra diferença está no percentual médio de cobertura. No sul a gente encontra muito mais cobertura quando a gente vai fazer a avaliação das lavouras. Nesse caso aqui estamos falando de 65% de cobertura. Vamos então continuar falando sobre plantio direto, agora com a visão do especialista. E para isso a gente chama o quadro Doutor Rally, com o André de Nadai, da Ímpar Consultoria, que vai falar um pouquinho de manejo de plantas de cobertura. E o tema do Dr. Rally de hoje são as plantas de coberturas. Para que investir em uma cultura qual você não terá um benefício econômico direto e imediato, né? Existem diversos motivos, como proteção do solo é a função principal, né? Para evitar erosão, compactação do solo pelo impacto das gotas das chuvas, né? Estruturação do solo, já que essas plantas, através de suas raízes, têm grande capacidade de estruturação e agregação do solo, né? Para melhoria da qualidade física e biológica do solo, né? E com isso você tem maior retenção de água, né? Essa parte biológica, né, tem sido de extrema importância e voltado a ser estudado muito ultimamente, né? Tanto é que a Embrapa mesmo já desenvolveu alguns índices que conseguem medir a qualidade biológica do seu solo através das enzimas presentes nele, que são produzidas pelos micro-organismos presentes no solo. Então, através dessas escalas, você tem um indicador se o seu solo está com uma sanidade biológica boa, né, uma qualidade biológica boa, né? Ou você tem que fazer alguma intervenção para melhorar ao longo do tempo, né? E antes de implantar uma cultura de cobertura, você deve levar alguns pontos em consideração. Por exemplo, a adaptação da cultura naquela região que você está, né? Um exemplo, você não tem como plantar uma aveia num cerrado, né, com baixa disponibilidade hídrica, alta temperatura, porque você não vai ter uma boa produção de matéria seca, né? Plantar uma braquiária também no sul, onde que as temperaturas são baixas e risco de geada, a geada vai matar essa cobertura, né, e também a baixa temperatura não vai deixar ela crescer. Então você tem que conhecer a planta que você está utilizando, né? Também, né, a época de plantio que você vai usar para essa cobertura verde, né? Geralmente é durante o período da entre-safra, né? Mas você pode ser logo após a colheita da soja, durante a maturação da soja, mais no meio do inverno, um pouco antes do plantio da safra seguinte, né? Com isso, você determina a finalidade dessa planta de cobertura. É apenas cobertura verde mais controle de patógenos, tipo nematóides, fusariose, né? Que é um problema que você pode ser minimizado com o uso dessas plantas de coberturas, né? Você vai ter alguma finalidade econômica, por exemplo, um pastejo ou um corte de cobertura para fenação, né? Se você vai usar sua cobertura verde como apenas uma cobertura solteira ou em mix, né, um composto de diversas plantas de cobertura, né? A gente está numa área aqui onde a gente fez essas perguntas e a gente optou por fazer um mix de cobertura. E o que a gente usou aqui? A gente usou o milheto, pois o plantio era em março, né? Ainda tem uma temperatura um pouco boa aqui em São Paulo, né? Aí esse milheto tem um bom desenvolvimento e ele tem ação sobre pratilencos, que é um problema nessa área. A outra planta utilizada foi a ervilha forrageira, né? Ela fixa nitrogênio, então vai fazer esse milheto, fez esse milheto desenvolver melhor, né? Um arranque melhor. E como eu disse, a forrageira, né? Essa área tinha a função de pastejo, né? Um pastejo de curto período apenas para finalizar alguns animais aqui, né? Além dessas duas
coberturas, a gente colocou o capim-coracana. Para quê? Como eu disse, é um solo arenoso, né? Precisava de uma planta que estruturasse bem o solo. O capim-coracana tem uma boa capacidade de estruturação em função do seu bom sistema radicular. E a outra planta que a gente utilizou foi a aveia de ciclo longo. Essa aveia, ela conseguiu chegar até setembro, né? Foi plantada em março até setembro. Essa planta ainda estava verde, né? O milheto desenvolveu no início, né? Mais rapidamente. Aí ele se definhou durante o inverno, né? Aí quando a temperatura baixou, e essa aveia foi a que sobressaiu até o final, né? Junto com o capim-coracana no bacheiro. Então são diversos motivos, né, que você tem para abrir mão dessa tecnologia, né? Que muitas vezes se questiona, né, em fazer ainda ou não, né? Mas é de extrema importância para o sistema produtivo, né? André, obrigado aí pela sua participação. Interessante ver o papel das plantas de cobertura, seja na reciclagem de nutrientes, na melhora da microbiota do solo e até no aumento da matéria orgânica. Bom, vamos agora para um rápido intervalo e no retorno nós vamos falar com o Pablo Reveles, que vai trazer um pouco dos relatos dessas equipes que estão percorrendo aí o estado de São Paulo e Paraná. É daqui a pouco. A Fossagro é líder mundial na produção de fertilizantes ambientalmente seguros. Nossos fertilizantes são nutrientes ecologicamente corretos para o manejo do solo, economicamente eficientes para os fazendeiros, auxiliam no cultivo de alimentos saudáveis. Nós temos depósitos únicos na Península de Kola com matérias-primas puras de origem magmática. A Fossagro produz fosfato ambientalmente corretos a partir de uma mina de alta qualidade de apatita nefelina. Nossos fertilizantes ambientalmente seguros auxiliam produtores de 100 países em 5 continentes, aumentando a qualidade e a produtividade das colheitas. A Fossagro produz mais de 50 tipos diferentes de fertilizantes fosfatados, amônia e fosfatos alimentares. Os fertilizantes Fossagro possuem alguns dos melhores indicadores de pureza do mundo. Eles não contêm impurezas em concentrações perigosas à saúde. Fossagro, minerais puros para vidas saudáveis. Somos a Rumo. Somos o Brasil em movimento. Somos mais de 9.000 colaboradores contribuindo para a nossa história. Em 2019, transportamos 60 bilhões de TKU. Somos a maior operadora ferroviária da América Latina e estamos no mundo. Por meio do nosso terminal portuário independente, o maior do Brasil, exportamos 231 navios para o exterior no ano que passou. A história da Rumo é feita de investimento em tecnologia e segurança, mas acima de tudo, somos feitos de pessoas. Somos aqueles que se orgulham trabalhando nas locomotivas, nos terminais, nos portos, nas oficinas, nas salas de comando ou de reuniões. Somos a Rumo e transportamos a economia com eficiência, segurança e responsabilidade. Sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Com a integração de nossas áreas, de nossas operações e de nossas alianças, estamos vivendo um novo momento, mais dinâmico e estratégico. Nossos desafios nos motivam a seguir em movimento. Todos juntos, conectados e conectando o Brasil de leste a oeste e de norte a sul. Nessa semana, as equipes 15 e 16 do Rally da Safra seguem avaliando as lavouras de soja, agora no sul de São Paulo e também no estado do Paraná. Na verdade, a gente vai atravessar o estado do Paraná e vamos até o oeste de Santa Catarina avaliando lavouras. E o Pablo Reveles gravou um vídeo para a gente já contando um pouco das primeiras impressões a respeito dessas lavouras. Vamos dar uma olhada. Após 3 dias de viagem, as equipes 15 e 16 do Rally da Safra percorreram a região
sul e sudoeste de São Paulo, além do Norte Pioneiro e Campos Gerais do Paraná. Com relação à produtividade, encontramos situações variadas nessas regiões, porém, no geral, as lavouras apresentam um padrão de bom a excelente. Com relação à sanidade, não encontramos muitos problemas relativos à praga, porém, com relação a doenças, encontramos alguns problemas. Um deles é o mofo branco, que apareceu em grande parte das amostras avaliadas, algumas com uma maior presença, causando uma perda maior de produtividade, e outras apenas causando alguns problemas pontuais. No geral, essa doença deve sim derrubar um pouco as médias das lavouras avaliadas. O excesso de dias chuvosos de janeiro e fevereiro, que contribuíram para essa expansão do mofo branco, também trouxeram outros problemas para as lavouras. As lavouras têm apresentado problemas com relação a brotamento de grãos na vagem, a abortamento de vagem e não enchimento dos grãos da região do baixeiro. Com relação à colheita, o ritmo está andando, porém não tanto quanto poderia. Os dias chuvosos não estão deixando que as lavouras apresentem uma boa condição para um ritmo avançado de colheita. As lavouras estão ficando prontas, porém não estão sendo colhidas como deveriam. Isso ainda não está causando problemas, como perda de produtividade por grãos ardidos. Porém, se o clima não melhorar nas próximas semanas, poderemos sim ter algum problema relativo a essa condição. Se tudo ocorrer como esperado nas próximas semanas, o sol aparecer e a colheita evoluir, teremos sim uma boa produção nessas regiões, apesar de todos esses problemas já citados. Pablo, obrigado aí pelos seus relatos. Vamos ficar atento agora às condições de colheita para conseguir trazer essa soja para dentro de casa. Bom, eu convido vocês agora para embarcarem com a gente e vivenciarem os melhores momentos do Rally da Safra. A gente fez uma seleção aqui de imagens, vídeos para compartilhar com vocês. Confere só. Bom dia, pessoal. Eu sou Pablo Reveles. Meu nome é André Petri. E nós seremos os coordenadores da equipe 15 e 16, que vai rodar o Paraná, São Paulo e finalizar no Oeste Catarinense no final desta semana. O que a gente espera é ver lavouras já em final de ciclo com boas produtividades. Vamos ver se a gente consegue ver isso mesmo. É isso aí, pessoal. Vai ser uma semana de muito trabalho e de muito aprendizado também. Valeu! Estamos aqui rodando no sul de São Paulo, uma região que sabidamente a gente já tem informações de que está crescendo muita soja sobre a área de cana. E encontramos uma situação bem interessante aqui que eu queria compartilhar com vocês. Isso aqui é um sistema conhecido como meiose, que é o cultivo da soja em meio a linhas de cana. A gente vê aqui que a soja não está mais presente porque foi provavelmente colhida recentemente. Só temos a palhada, porém, por que é plantado desse jeito? São várias linhas de soja em meio a algumas linhas de cana. Quando a soja é colhida, como a gente está vendo aqui, essas linhas de cana, na verdade, são sementes. Essa cana é cortada e as mudas de cana são plantadas nesses espaços entre as linhas. Então esse é um sistema que agiliza o plantio da cana para voltar depois da soja. Provavelmente essa cana vai ser plantada nos próximos dias já. Pessoal, paramos aqui em uma lavoura em Ventania. Fomos fazer uma amostra e olha a quantidade de vaquinha que a gente encontrou aqui. Infestada. Tem muita vaquinha. A lavoura está totalmente infestada. Nesses 3 dias rodando pelo Rally, a gente tem encontrado diversos tipos de solo. Desde solos mais escuros, com maior teor de matéria orgânica, até solos bem avermelhados, ricos em óxido de ferro. A gente também vê variação na textura do solo. Quando úmidos, alguns conseguem formar aglomerados e outros não conseguem formar essas estruturas. Na avaliação do Rally, a gente caracteriza o solo em 3 tipos, em arenosos, médio e argilosos. Andando pelo sudeste do Paraná, onde o clima de janeiro foi bastante chuvoso, encontramos uma condição ideal para o desenvolvimento dessa doença, o mofo branco. Essa lavoura tem a presença desse fungo que acaba sendo bem prejudicial para as produtividades. Lembrando que o manejo somente com o defensivo não funciona com essa doença. O sul do Brasil é a principal região produtora de cereais de inverno do país. 2 culturas que são mais implantadas como cereais de inverno é o trigo e a aveia. Como que a gente faz para identificar uma palhada que a gente
encontra se é de trigo ou de aveia em rotação nas lavouras de soja. É simples, a palhada a princípio é aparentemente bem parecida, porque são duas culturas gramíneas bem parentes, próximas, porém a gente identifica a estrutura de reprodução. No caso, a gente encontrou uma panícula de trigo aqui, que a gente consegue identificar essa lavoura e ter certeza que essa palhada era de trigo e não de aveia, que é um pouco diferente. Mais um dia de muita chuva pelo sudeste paranaense. Eu gostaria de mostrar a importância do plantio direto e formação de palhada para vocês. O que temos aqui é a linha do pulverizador, onde o maquinário passa para fazer as aplicações na lavoura, e ele não tem formação de palhada. O que a gente pode ver é que essa linha já acontece um escorrimento superficial, não a palhada, e a água escorre, levando com ela a parte superficial do solo. O que a gente consegue ver ao lado, onde a formação de uma palhada de trigo é muito boa, a gente consegue ver que nesse solo não há escorrimento algum. Ele está retendo o solo e, apesar de ser um terreno com declive alto, ele não está perdendo nada por erosão. Essa é uma condição excelente de palhada para esse produtor. Para acompanhar esses vídeos e entender tudo o que está acontecendo no campo, convido vocês para acessarem as redes sociais do Rally da Safra, @Rally da Safra, é bem facinho de encontrar e vocês vão ver muito conteúdo de qualidade lá. Bom, é assim a gente encerra mais um episódio da TV Rally, mas não fiquem tristes, semana que vem tem mais. Grande abraço!